Imagina só o seguinte cenário: dividir uma refeição, sentar ali à mesma mesa e, dia após dia, construir casas, tipo de tijolo em tijolo mesmo. Suando lado a lado. Isso. Suando lado a lado com a pessoa que arrancou as suas mãos com um facão e ainda assassinou a sua filha. Nossa, parece até ficção, né? Exatamente. Parece um erro inexplicável na matriz do comportamento humano. Uma coisa completamente irracional. E, no entanto, isso aconteceu no mundo real. É uma realidade documentada que desafia e eu diria que até humilha absolutamente tudo que os maiores manuais de estratégia militar, política e corporativa tentam ensinar à humanidade há uns 500 anos. É uma verdadeira falha no sistema da vingança. E é por isso que o nosso mergulho de hoje tem uma missão bem paradoxal, sabe? Com certeza. A intenção dessa análise é colocar duas forças titânicas em rota de colisão direta. De um lado, a gente tem a teoria política do poder, que é fria, calculista, totalmente impiedosa. E do outro lado temos a complexidade da empatia humana, que é irracional, chocante e quase indomável. Para quem nos escuta e busca entender essas engrenagens das relações humanas, olha, não há terreno mais fértil. É verdade. A ideia é examinar como a teoria abstrata sobrevive ou então colapsa totalmente quando é testada pelo trauma extremo e pela imprevisibilidade da nossa espécie. O material que compila essa discussão de hoje é bem denso e super variado. A gente vai partir do clássico absoluto do século XVI, que é O Príncipe, de Maquiavel. Um marco, sem dúvida. E daí avançaremos por manuais de sobrevivência social e corporativa, tipo A Arte da Sabedoria Mundana, do jesuíta Balthazar Gracian, e também aquele bem polêmico As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Mas o grande diferencial aqui, o que torna essa exploração fascinante, é o contraste. Exato. Nós vamos cruzar toda essa filosofia com fóruns de debate moderno na internet sobre saúde mental e, mais importante ainda, com registros históricos do Mega Curioso de inimizades mortais. Inimizades que tiveram desfechos inacreditáveis, né? Inacreditáveis mesmo, fiquei chocada lendo as fontes. O fio condutor aqui é justamente esse abismo entre o que a teoria manda fazer com o inimigo e o que o espírito humano é realmente capaz de suportar e transformar. Bom, para decifrar essa dinâmica do poder moderno, a gente precisa obrigatoriamente voltar à raiz, sabe? Ao momento em que a frieza do poder foi codificada pela primeira vez de uma forma metódica. Florença, 1513, com o Nicolau Maquiavel. Isso. É basicamente o marco zero da ciência política moderna. Maquiavel escreve O Príncipe durante um exílio voluntário em San Cassiano, ali logo após a queda da República de Florença. Mas assim, é preciso entender o nível de desespero daquela época, porque a Itália não era um país unificado, né? Não, longe disso. Era um mosaico de pequenos estados, um tabuleiro de xadrez sangrento, invadido o tempo todo por potências estrangeiras e completamente refém de intrigas internas. E o que salta aos olhos nos textos sobre Maquiavel é a profunda indignação dele com essa fragilidade toda. O desejo central era unificar a Itália, sabe? Criar um exército nacional forte, de verdade. Sim, porque naquele tempo o pessoal dependia totalmente de mercenários. Eram tropas que lutavam por dinheiro e que trocavam de lado no meio da batalha se a oferta do inimigo fosse melhor. Uma bagunça total. E aí, para consertar essa situação caótica, ele encontra inspiração numa figura bem aterrorizante: o César Borgia. Borgia era capitão das forças dos Estados Pontifícios e, tipo, a personificação da implacabilidade. Implacável é apelido. Pois é. E o que Maquiavel observou clinicamente no Borgia foi o uso da crueldade como uma ferramenta cirúrgica. Borgia cometeu atos terríveis. Cometeu, sim, mas ao fazer isso de forma rápida e brutal, ele conseguiu pacificar e unificar a caótica região da România. Mas espera um pouco. Quer dizer, então, que ele está basicamente argumentando que ser uma pessoa boa, tipo, no sentido moral, cristão da época, transforma a pessoa num líder fraco? Exatamente isso. E um líder que acaba sendo responsável por tragédias ainda maiores. Porque a justificativa que ele usa é que Borgia, mesmo sendo cruel, poupou vidas a longo prazo. Enquanto o povo de Florença, por puro medo de parecer cruel, deixou a cidade de Pistoia ser engolida por uma guerra civil. É o argumento central dele, sim. Mas olha, isso soa menos como filosofia política e muito mais como uma desculpa intelectual bem elaborada para a sociopatia, não acha? É uma observação super válida, mas é exatamente aí que reside a base da revolução filosófica que ele propôs.
Maquiavel foi o primeiro a separar brutalmente a moral da política. Uma ruptura total. Sim, aquela virtude moral clássica, sabe? A bondade, a compaixão, a honestidade, tudo isso foi descartado em favor de um novo conceito, a chamada virtu política. E o que seria essa virtude política na prática? É pura eficiência. É a habilidade de ler o cenário, resolver o problema concreto e manter o controle da situação a qualquer custo, adaptando-se à fortuna, que no caso seria a sorte ou aquela contingência que não dá para prever. Ah, claro. Daí vem aquela metáfora famosíssima de que o governante precisa saber transitar entre ser homem e ser animal. O leão e a raposa. Isso. Ele deve cultivar a força de um leão para despedaçar e espantar os lobos, mas também precisa ter a inteligência dissimulada de uma raposa para conseguir farejar as armadilhas que estão ocultas. A essência é bem essa. O objetivo final nunca é a salvação da alma do líder. É a salvação do Estado. Só que o grande problema dessa lógica é a consequência prática disso tudo. Pensa bem, vamos usar uma analogia de um jogo de xadrez clássico. Certo. Manda ver. A maioria das pessoas ali joga respeitando certas regras de etiqueta, ética e tal. Aí, do nada, senta-se à mesa um jogador totalmente maquiavélico. Ele ignora a cortesia, manipula as emoções de quem está jogando contra e usa a física do tabuleiro de forma implacável para dar o checkmate. Ele faz qualquer coisa para ganhar. Exato, ele vence. Mas o custo de jogar xadrez ignorando a ética e passando por cima das regras com força bruta é que a pessoa ganha a partida, mas depois ninguém nunca mais vai querer sentar na mesma mesa para jogar. Destrói o ecossistema do jogo. Totalmente. Como alguém sobrevive governando assim sem criar um ambiente de desconfiança e paranoia absolutas? A pessoa vai ter que ficar olhando por cima do ombro a cada 5 minutos? E essa sempre foi a grande falha da armadura maquiavélica. Ao instituir o medo e a eficiência acima da confiança genuína, o líder simplesmente condena a si mesmo a um isolamento psicológico constante. Uma prisão invisível. Perfeito, uma prisão invisível. A desconfiança deixa de ser um acidente e passa a ser a atmosfera principal. E o que é realmente fascinante é que essa mentalidade não desapareceu com o fim do Renascimento. Ela foi reempacotada e refinada até chegar aos dias de hoje. E isso nos leva diretamente à evolução moderna dessas ideias, mais especificamente ao livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. É um livro que, olha, é presença garantida nas prateleiras de muitos executivos e estrategistas por aí. Muito famoso no meio corporativo. Demais. Mas o Greene não inventou a roda sozinho, né? Ele bebeu fortemente da fonte de Baltasar Gracián, que foi um jesuíta espanhol, que publicou lá em 1647 o livro A Arte da Sabedoria Mundana, um manual com umas 300 máximas para navegar na sociedade. E a comparação entre esses dois autores que estão separados por séculos de distância mostra como a abordagem em relação ao outro se tornou cada vez mais utilitarista. Como assim? Pega o exemplo de como lidar com os adversários. Na lei número 2, o Greene afirma categoricamente: não confie demais nos amigos e aprenda a usar os inimigos. Nossa, bem direto. O argumento dele é que amizades no ambiente de poder são muito corroídas pela inveja velada. Enquanto um ex-inimigo, ao ser cooptado para o seu lado, tem algo a provar e vai ser desesperadamente leal a você. O Gracián concorda em parte com isso, mas a abordagem dele, talvez por ser de um clérigo do século XVII, tem uma camada de moderação que o Greene não tem. Faz sentido. Na máxima 84, o Gracián sugere que os inimigos são vitais porque funcionam como um espelho de alta definição. Eles expõem aqueles defeitos que os bajuladores costumam esconder. Mas o contraste real entre eles, assim, grita mesmo, é na hora do conflito aberto. Na hora de ir para a guerra. Isso. A Lei 15 de Greene decreta: aniquile totalmente o inimigo, tanto física quanto espiritualmente, apagando qualquer faísca que possa reacender uma vingança no futuro. Extremo. Muito extremo. Já o Gracián, na máxima 165, ele defende a chamada guerra limpa. Ele argumenta que mesmo quando uma amizade desmorona em ódio mortal, é preciso agir com nobreza. E nunca, jamais, usar armas proibidas ou segredos íntimos contra o ex-amigo. Essa diferença de tom é crucial para a nossa análise. O Gracián ainda operava sob a sombra de uma ética religiosa, né?
enquanto Green simplesmente removeu qualquer freio moral, focando puramente na dominação absoluta. E o impacto dessa literatura hoje é imenso. A gente vê análises no blog Faberhaus apontando um baita dilema. Por um lado, conhecer essas leis é vital para desenvolver a tal da inteligência política corporativa. Para não cair em armadilhas. Exato, para não ser engolido por relações tóxicas e narcisistas no trabalho. Mas e tem um mais colossal aí. A aplicação ativa dessas leis destrói o indivíduo de dentro para fora. Como uma toxina mesmo. E isso fica super evidente na internet. Explorando os fóruns no Reddit, onde o pessoal debate a validade dessas 48 leis, a gente nota um embate feroz entre o estoicismo moderno e esse maquiavelismo contemporâneo do Green. E o que a audiência desses fóruns costuma apontar? Eles apontam um padrão claro. A filosofia estoica concentra sua força no controle interno, na virtude pessoal, na empatia e em enxergar o adversário só como um obstáculo impessoal ou uma chance de exercitar a paciência. Uma visão bem mais centrada. Sim, já o manual de Green joga toda a energia no controle externo, em manipular a percepção das pessoas, esconder intenções e dominar o ambiente. E o custo mental disso é avassalador. Eu imagino. Deve ser exaustivo. Muito. O consenso nesses debates online é que usar o livro de Green como um manual de instruções para a vida cria pessoas insuportáveis, tóxicas e muitas vezes clinicamente narcisistas. Nossa, vira um monstro. Exato. O livro funciona perfeitamente como um escudo, sabe? Para reconhecer quando a pessoa está sendo manipulada por uma raposa. Mas ele é uma espada envenenada para quem tenta usar diariamente contra os outros. Exige-se um nível de cálculo que beira o esgotamento nervoso, né? Teve um usuário lá no fórum que exemplificou essa armadilha muito bem. Qual foi o exemplo? Ele falou para pensar na Lei 3, que é oculte suas intenções, e na Lei 46, nunca pareça perfeito demais. A pessoa passa os dias calculando cada palavra que vai falar, fabricando pequenas falhas inofensivas só para os colegas não sentirem inveja e mentindo o tempo todo sobre os próprios objetivos. Uma atuação em tempo integral. E a ironia macabra disso tudo é que, ao lutar de forma tão obsessiva pelo controle dessa narrativa externa, o indivíduo acaba sacrificando totalmente a sua paz e o seu controle interno. A pessoa vira prisioneira do próprio disfarce. É perfeito. E a grande falha de toda essa lógica de poder frio é justamente a superestimação da racionalidade humana. Manuais de poder sempre enxergam o outro como uma mera peça no tabuleiro. Um peão a ser sacrificado. Ou uma torre a ser derrubada, né? Mas será que a busca pela aniquilação total é sempre a resposta quando as coisas atingem o extremo absoluto do trauma e do ódio? É aqui que a teoria colide de forma violenta com a prática. A teoria de aniquilar o inimigo, que é a Lei 15, até faz sentido no papel. Porém, os registros históricos que as fontes do Mega Curioso trazem mostram que existe um curto-circuito na lógica da vingança quando o ser humano atinge limites insondáveis de dor. Aquele momento em que o instinto de preservação dá lugar a algo mais complexo. Exato. Se a dor e o trauma forem intensos o suficiente, as regras do jogo do poder simplesmente desaparecem. Vamos mergulhar na concretude desses registros, então. Começando por um evento brutal durante a Segunda Guerra Mundial. O Império Japonês forçou a construção de uma rota de trem que ligaria Mianmar à Tailândia. A famosa Ferrovia da Morte. Essa é mesma. E a matemática do projeto é assustadora. As estimativas apontam que 83 mil prisioneiros de guerra morreram lá, trabalhando até a exaustão sob condições desumanas na selva. E um desses prisioneiros, um sobrevivente, foi o policial britânico Eric Lomax. E o que ele sofreu lá não foi apenas o calor insuportável ou a fome, foi um desmantelamento sistemático de toda a humanidade dele. Tortura pesada. Muito pesada. Ele teve os braços quebrados, os ossos do quadril esmagados e era submetido a sessões diárias de afogamento. E o mais marcante é que havia um rosto específico acompanhando cada segundo desse inferno. Um intérprete militar japonês chamado Nagase Takashi. Que traduzia e facilitava as torturas. Isso, ele estava lá presente o tempo todo. Bom, pela lógica irrefutável de Robert Greene e da Lei 15, o Takashi é a brasa que o Lomax, caso sobrevivesse, deveria aniquilar espiritualmente no futuro. A aniquilação completa seria a única restauração possível do poder do Lomax.
E olha, essa foi realmente a intenção do Lomax por décadas. Ele viveu alimentado por um ódio purificador, obcecado em encontrar aquele intérprete. Em 1993, quase meio século depois, ele finalmente descobre onde o Takashi estava. E viaja até lá. E viaja para encontrá-lo exatamente na antiga ferrovia. A própria esposa do Lomax relatou que o objetivo daquela viagem era apenas um: o assassinato, o confronto fatal. Para esmagar o inimigo. Sim, mas quando os dois homens finalmente ficam frente a frente, cara a cara, algo totalmente imprevisto acontece. O Takashi, ao invés de manter a postura de carrasco ou tentar fugir, ele simplesmente desmorona. Como assim? Ele começa a chorar compulsivamente e a implorar por perdão de uma maneira quase irracional. Caramba. O que quebra a dinâmica do agressor e do vingador aí é uma revelação psicológica profunda. O Takashi não estava vivendo a vida de um vencedor impune. Ele tinha passado aquelas décadas todas do pós-guerra atormentado, trabalhando como voluntário naquela mesma ferrovia, buscando restos mortais de prisioneiros. Tentando espiar a própria culpa. Exato. Uma tentativa mínima de expiação. Ambos, o torturador e o torturado, estavam apodrecendo por dentro devido a um transtorno de estresse pós-traumático absurdamente profundo. E em vez daquele assassinato planejado e frio, o que surge na hora é um reconhecimento mútuo da destruição. Eles acabam sentando juntos, conversam, descobrem interesses em comum além daquele trauma horroroso. Uma quebra total de expectativa. O encontro que era projetado para ser o ápice da Lei 15 se transforma numa amizade íntima e duradoura, que inclusive anos depois inspirou aquele filme, Uma Longa Viagem, com o Colin Firth. E sabe, a mecânica de Maquiavel não tem vocabulário para explicar essa cura compartilhada. Realmente não tem. Alguém até poderia tentar argumentar que isso reflete a máxima 259 de Gracian, aquela de transforme o agressor no amigo. Mas, sinceramente, seria uma análise super cínica e equivocada da situação. Por quê? Porque o Gracian fala de estratégia, de conveniência política. O que o Lomax e o Takashi viveram não foi uma manobra de sobrevivência, foi a salvação literal das suas saúdes mentais. A força empregada para perdoar ali é infinitamente maior e exige muito mais coragem estoica do que simplesmente puxar um gatilho. Mas aí fica a dúvida, será que esse caso da ferrovia foi apenas uma anomalia isolada de dois veteranos processando o horror de uma guerra mundial? A teoria fria do poder diria que sim. Argumentaria que em contextos civis a gente não veria esse nível de transcendência. Pois é, porém, as fontes trazem o registro lá de 1974 que prova que essa capacidade sobrevive até diante de dinâmicas de puro e absoluto sadismo contra a inocência. É o caso do Chris Carrier. Ah, sim. Esse evento ele eleva o debate ao limite mais extremo do perdão individual possível. O Chris tinha apenas 10 anos de idade quando foi sequestrado por um homem chamado David McAllister. E o motivo é chocante. Uma vingança mesquinha, simplesmente porque o McAllister tinha sido demitido pelo pai do menino. O nível de violência contra essa criança de 10 anos é de embrulhar o estômago. O menino foi queimado com cigarros repetidas vezes, apunhalado sucessivamente com um picador de gelo e, por fim, levou um tiro direto na cabeça e foi abandonado para morrer no meio da vegetação. É inacreditável. E, milagrosamente, a criança sobrevive a tudo isso. Mas aquele tiro custou a visão de um dos olhos para o resto da vida dele. É o tipo de trauma formador que, se a gente seguir a teoria clássica da natureza humana, fatalmente geraria um adulto consumido por desconfiança, amargura e desejo de destruição, né? Sem dúvida. O agressor roubou não apenas a saúde física da criança, mas o senso de segurança mais primário que existe. E aí nós cortamos para o ano de 1996. 22 anos depois daquele horror todo. O crime já havia prescrito na justiça, o McAllister, agora com seus 77 anos, estava cego e abandonado numa casa de repouso, já bem perto do fim da vida, e aí ele decide confessar o crime. Um peso na consciência, talvez. E o Chris Carrier, já um adulto formado, é levado até lá para ficar cara a cara com um monstro que arruinou a infância dele. Pela lógica do poder que a gente discutiu até agora, o inimigo está ali, totalmente enfraquecido, vulnerável. A aniquilação espiritual seria esmagar aquele velho sem defesa nenhuma. Mas como Carrier responde?
Ele entra no quarto e enxerga a miséria daquele homem. O McAllister chora e pede desculpas, e o Carrier não só oferece o perdão completo para ele, como se torna o único amigo daquele idoso no final da vida. O único amigo. Sim, o Carrier visitava o asilo constantemente, levava as refeições favoritas dele, sentava ali na beirada da cama e ficava lendo textos da Bíblia para ele. E chegou ao ponto de levar a própria filha pequena para conhecer o ex-sequestrador. Olha, o que a gente precisa entender, do ponto de vista psicológico aqui, é que o perdão, especialmente neste nível absurdo, é o mecanismo supremo de retomada de controle. Faz todo sentido. Quando o McAllister sequestrou o Carrier aos 10 anos, ele roubou todo o poder de argência do menino. Ao escolher o perdão e o cuidado ativo, o Carrier reverteu a balança de poder de uma forma que a vingança violenta jamais conseguiria alcançar. É o estoicismo puro operando na prática. O agressor físico não tem poder nenhum sobre a fortaleza moral do agredido. Ele não se permitiu ser definido pelo ódio. É tão forte isso. E é natural que, ao ouvir relatos como esse, o instinto mais básico de qualquer pessoa seja sentir uma dissonância tremenda. Afinal, a lógica da sobrevivência diz que o dano físico exige retaliação imediata para equilibrar a balança da justiça. A gente é condicionado a pensar assim. E o choque só aumenta quando a gente percebe que esse fenômeno não se restringe a incidentes isolados, como tipo sequestros individuais ou traumas entre soldados. Ele pode emergir das cinzas de um evento de escala industrial. E é aí que chegamos ao genocídio de Ruanda em 1994. Que é basicamente o cenário onde a própria estrutura do Estado, que seria o ápice da distopia maquiavélica, ordena a aniquilação completa de uma parcela da própria população. Foi muito rápido e brutal. Em apenas 100 dias, cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados. Vizinhos recebendo ordens explícitas do governo para matar vizinhos, pulverizando absolutamente qualquer noção de sociedade ou confiança mútua. E foi bem no meio desse banho de sangue sistemático que a história da Alice Mukarurinda se desenrolou. A Alice era uma mulher Tutsi. O Emmanuel Ndaisaba era um vizinho dela, e olha o nível de intimidade antes de tudo desmoronar. Eles tinham sido colegas de coral na mesma igreja. Pessoas próximas. Muito. Mas durante o genocídio, o Emmanuel foi radicalizado e se transformou num extremista armado Hutu. O antigo colega de coral agora andava com um facão na mão. E o ataque não foi impessoal, na rua. O Emmanuel atacou a Alice diretamente. A barbárie deixou marcas físicas permanentes nela. Ele decepou a mão direita da Alice e logo em seguida arrancou a outra mão também. E ela foi largada lá para sangrar até a morte no meio de uma pilha de corpos, que, tragicamente, incluía o cadáver da própria filha pequena, brutalmente assassinada no mesmo ataque. É um nível de dor indescritível. Diante de uma magnitude dessas de perdas, o ódio parece a única reação aceitável, sabe? A única força que conseguiria manter alguém de pé e vivo. Mas os anos se passam e o Emmanuel eventualmente se entrega para a polícia, confessa os crimes, cumpre a pena na prisão e acaba sendo libertado lá por volta de 2003. E aí ele toma uma decisão incomum. Ele inicia um processo de procurar ativamente as vítimas que sobreviveram para pedir perdão cara a cara, enfrentando de frente a realidade dos corpos que ele mesmo mutilou. E ele encontra a Alicia. A tensão emocional de um encontro desses é quase insuportável de se imaginar. O Emmanuel de pé, ali, diante da mãe de uma criança que o grupo dele assassinou, diante de uma mulher sem as duas mãos, que é um lembrete físico eterno do horror que ele infligiu. O instinto ali grita pelo aniquilamento do algoz. A dor exige a punição máxima que existia. Alice, na hora, pediu ao marido algumas semanas de isolamento e muita reflexão. E como a gente processa a escolha que ela fez depois disso? Porque Alice, após muito pensar, ela olhou no fundo dos olhos do Emmanuel e ofereceu o perdão absoluto. Absoluto. E não ficou só nas palavras, não. A gente volta agora ao cenário que descrevemos logo nos primeiros minutos. 10 anos após o genocídio, os documentos registram a Alice e o Emmanuel participando ativamente da mesma associação de reconciliação, construindo e erguendo casas, tijolo por tijolo, lado a lado, para abrigar outros sobreviventes do massacre. Sabe o mecanismo que explica essa decisão da Alice?
Ele reside na recusa profunda de carregar o peso do agressor nas costas, pela vida inteira. Vingar-se, ou manter aquele ódio fervendo diariamente, cria um elo invisível e indestrutível com o agressor. Ele nunca vai embora da mente. Exato. A raiva mantém o criminoso vivo na mente da vítima para sempre. O perdão que a Alice deu corta essa correnteza tóxica. Não tem nada a ver com fraqueza, e óbvio que não apaga o crime, mas liberta a vítima daquele papel exclusivo de vítima, permitindo que ela assuma o papel ativo de reconstrutora da própria história. É lindo. A aniquilação do inimigo sempre destrói, enquanto o perdão, por mais incrível que pareça, constrói alicerces de cimento e tijolo. É quase uma subversão completa das leis de Green que a gente leu. Diante de tudo isso, para quem acompanha toda essa jornada brutal e complexa, a pergunta fundamental acaba se impondo, né? Como navegar o nosso dia a dia entre esses dois extremos? Porque, graças a Deus, nós não estamos lutando nas cortes envenenadas da Itália renascentista e a grande maioria de nós nunca vai ter que sobreviver a um genocídio. Mas todos enfrentam arenas de poder em diferentes escalas, seja em disputas super agressivas no mundo corporativo, seja lidando com relações tóxicas no bairro ou até rupturas dentro da própria família. E a resposta para lidar com isso exige a construção do que eu chamo de visão dupla. O conhecimento das dinâmicas frias de poder, tipo saber diagnosticar quando tem raposas e leões por perto, como o Maquiavel e o Greene descrevem, é indispensável como uma arquitetura de defesa. Como um escudo. Exato. A inteligência política é o escudo que impede que o indivíduo seja engolido por predadores organizacionais ou por narcisistas do cotidiano. A pessoa não pode simplesmente fechar os olhos para a maldade, ou para o egoísmo que moldam grande parte da interação competitiva na nossa sociedade. Ou seja, a gente decora o Manual das Sombras para conseguir reconhecer quando estão usando contra nós, mas decide firmemente não usar esse manual contra os outros para não corroer a própria sanidade, para não perder o sono tentando ser um mestre dos fantoches manipulador. É a diferença gritante entre ser perspicaz e ser tóxico. Precisamente. E o segundo ponto dessa visão dupla é justamente abraçar a lição imensa do estoicismo e da empatia profunda. Porque pensa bem, um império, ou mesmo uma carreira baseada exclusivamente no medo, na desconfiança e na manipulação, é uma fortaleza de papel. Uma hora desaba. É insustentável, requer uma energia constante e cria aquele isolamento perpétuo que a gente falou. A capacidade de empatia, essa força absurda de transcender o conflito e reconhecer a humanidade machucada do outro, como nós vimos lá nos Campos dos Sobreviventes, é a única coisa que realmente constrói um legado que não vai se voltar contra o seu próprio arquiteto no final. Fazendo uma recapitulação rápida do arco da nossa investigação de hoje, nós iniciamos nossa jornada lá em 1513, dissecando aquela cirurgia política e moral que ensinava a governar baseada no terror. Passamos pelos debates virtuais de hoje, que mostram bem o esgotamento mental que é tentar manipular a realidade dos outros o tempo inteiro. E, por fim, terminamos pisando na terra quente dos asilos e no chão esburacado de Ruanda. E nesses locais que supostamente foram abandonados pela razão, nós testemunhamos o espírito humano refutando totalmente a tese de que a lei do mais forte é a que sempre vence. E a verdade que fica é que nenhuma lei ou manual de regras consegue mapear as fronteiras e a profundidade real de uma escolha moral. A arquitetura tática do xadrez, ela sempre vai existir, mas a intenção e o coração de quem segura e move a peça é a única variável que pode transformar completamente o próprio significado desse jogo. Para deixar um último pensamento para nossa audiência, uma reflexão silenciosa que reverbera muito além desse material todo que cobrimos hoje. Os teóricos e estrategistas definem de uma maneira quase unânime que a essência máxima do poder é dominar os outros e ter o controle inabalável de todas as variáveis da vida. É o que todos eles dizem. Mas, se a gente olhar com bastante coragem para as histórias do Lomax, do Carrier e da Alice, essa lógica se inverte completamente. Se controle é a verdadeira e última medida, então superar a gravidade sombria do nosso próprio instinto de vingança seria a forma mais monumental de autocontrole imaginável. A reflexão final que a história nos lega é a seguinte: o que exige uma força mais avassaladora de um ser humano? Paralisar o coração de um inimigo pelo medo, para vê-lo derrotado e submisso na lama, ou reunir a coragem incompreensível de oferecer a esse mesmo inimigo um assento à sua própria mesa. Fica o pensamento.